Segunda-feira, dia 12 de maio, 7h30 da manhã. Já treinei. Aqui, ó. 10 km depois. Deu pra suar, hein? Ó. Aqui, ó. Na Dream Cave. Com essa vista maravilhosa. Dá uma olhada. Nada mal, né? Nada mal, Dalton. A esteira zerou com 2.900. Tive que reiniciar. Mas tá feito. O mais importante é que eu não desisti. Essas coisas acontecem, a gente fica meio chateado na hora. Aí você fala, não vou desistir. Tá aqui, ó. 10 km, 45,39. Com essa vista especial. Aí pessoal, quarta-feira, dia 14 de maio, estamos aqui ó, no Nicolino de Luca, mais conhecido como Bolão. Voltei pra pista, dia frio, hein? Assim, uns 15 graus, não é muito frio, tá uma bela lua ali, hein? Ó. Mas tá ventando, aquele vento típico aqui do Bolão. Um dia muito lindo. Dá uma olhada. Aqueles dias de outono. O céu fica muito lindo, né? Aqui no Bolão é o lugar que eu mais gosto de vir treinar. Gosto mais do que a lagoa, assim, o ambiente, as pessoas que aqui frequentam, gosto muito mesmo. É um lugar que me deixa muito em paz. Esperei muito por esse clima, viu, gente? Nossa, como foi sofrido treinar nesse verão, foi muito sofrido. Dias muito quentes, muito úmidos, muito sofrido foi. Já treinei muitas vezes no verão para maratona, mas essa foi especialmente dura. Volto já. Aqui ó, estreando meu bonezinho de Boston, que eu ganhei da minha amiga Gi. A minha regatinha de Boston, que eu ganhei do meu aluno amigo Sandro. Tô que tô hoje, hein? Eu botei até meu shortinho velho, ó. Tá até descolando, ó. 10 anos já, ó. Trajado aqui no unicórnio, hein? Tô que tô, ó. Botei até um adios no pé, ó, para honrar o uniforme. Bora, vamos que vamos. 12 de 400, sendo 4, 4 e 4. São 3 séries de 4 tiros de 400. Entre as repetições é uma pausa e entre as séries é outra pausa. Depois eu conto aí.
Tá meia-noite. E aí? E aí? E aí? Beleza, Missão Fer? cumprida. Certo, meu velho. Faz assim, ó, que eu tô com a mão machucada, ó. Ah, nossa. Você sentiu sua mão? Senti, Mas ela sangrou? sangrou. Aí eu, pô, não queria sujar minha regata nova, né? Não, isso aqui eu tiro. Aí pra ela você. deu umas pingadas, eu joguei água, ó. Ah, não, isso aqui eu tiro. É. Tranquilo. Fica... Bom dia. Bom dia. Cortei a mão ontem fazendo janta, Nossa. fazendo umas chips de batata doce, sabe? Sim. Ai, raspou ali. Peguei no mandolim, sabe? Fala pessoal, nesse dia maravilhoso aqui de outono, terminei meu treino aqui de 12 tiros de 400 metros, dividido em 3 séries de 4. Uma repetição aí de 400, né? Com 1 minuto de pausa entre as repetições e 2 minutos entre as séries. Aqui fica pertinho do aeroporto, ó. Passa bastante avião. É muito gostoso aqui treinar aqui, vendo os aviões passando. E galera, essa semana a gente vai falar sobre a virtude do respeito. O respeito ele é muito discutido no ambiente das artes marciais. Respeitar o adversário, né, os oponentes, é algo que sempre se discute. No atletismo a gente não tem tanto essa visão, principalmente no amador, né? Porque a gente está competindo contra nós mesmos, né? Talvez até no ambiente profissional você consiga discutir isso de maneira mais profunda. Mas eu quero trazer a reflexão da virtude do respeito para as nossas relações como indivíduos, né? O respeito, ele é diferente de educação. Tá? Você ser respeitoso com alguém não quer dizer que você é educado. Educação é o básico. Ser educado, tratar as pessoas com educação, saudar as pessoas, pedir por favor, falar bom dia, agradecer, dizer obrigado. Isso é o básico. Isso tem que vir de fábrica, né? Você tem que sair de casa com essa virtude aí, né? Da educação. O respeito é diferente. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como você pode ser educado, mas desrespeitoso com uma pessoa. Um exemplo é quando você, por exemplo, se considera superior a uma pessoa e aí você usa palavras polidas para dizer alguma coisa que você está querendo dizer e aí você transmite desprezo para essa pessoa. Você é arrogante. Você, por exemplo, não tem paciência em ouvir e aí você começa a usar palavras difíceis para confundir a pessoa ou não se fazer entender. Você está sendo desrespeitoso com essa pessoa. Por exemplo, um vendedor que julga o seu cliente, o seu comprador pela aparência, que julga suas vestimentas e conclui que a pessoa, por exemplo, não tem dinheiro, não tem condições de comprar aquele bem ou aquele serviço e aí trata essa pessoa com desrespeito. Um profissional que trata o seu cliente ou o seu paciente como número e não como ser humano. Por exemplo, um pai que está ali fingindo dar atenção para o filho, mas está mexendo no celular, está prestando atenção no celular em outras coisas. A verdade é que todos nós já corremos esse risco, sabe, de desrespeitar alguém e com certeza a gente já fez isso. Infelizmente isso é inerente ao ser humano. É uma constante evolução, é um constante aprendizado, vigilância o tempo todo. É uma coisa que me dói muito, por exemplo, pensar que eu estou sendo desrespeitoso com alguém. E eu sou, não vou mentir aqui, não tenho teto de vidro, mas fica a reflexão, entendeu? A ideia dessa série e de falar dessas virtudes é de fazer reflexão para todos nós e começando por mim, sabe? É um negócio que está sendo muito valioso para mim. E o pior é você continuar sendo assim e achar que só educação basta. Educação, como eu falei no começo, é o básico. E aí, puxando para a corrida, pessoal, como você consegue ser respeitoso, aplicar essa virtude do respeito no nosso ambiente do esporte e atletismo? Respeitando o processo, respeitando a sua história e as suas fases, né? Dentro desse grande processo de evolução como corredor. Muitas vezes, eu diria que todo mundo acho que eu consigo generalizar. Todo mundo já sonhou com alguma coisa na corrida. Completar os seus primeiros 3 km, 5 km, 10, 21, 42. Depois essa pessoa começa a sonhar com um tempo normal, né? Todos nós temos esses sonhos, eu tenho os meus. A partir do momento que a gente começa a concluir vários desses sonhos,
a gente começa a sonhar outros e a gente corre o risco de começar a desrespeitar a nossa história e esquecer tudo aquilo que a gente já sonhou e que hoje pode ser o sonho de outra pessoa. Então a gente trata com desdém, né, certas conquistas que já foram nossos sonhos. Isso é desrespeito, sabe? Então é falta de empatia, um monte de coisa chata, né? Eu acho que respeitar, por exemplo, respeito na corrida é você respeitar o processo, saber que você não vai ganhar todas, dar o seu melhor, né? Dar o seu melhor é respeitar o esporte, respeitar a corrida e saber que você deu o melhor de si numa largada de qualquer prova que seja, maratona. Você tá lá alinhado na largada com a plena convicção de que você deu o seu melhor. Isso é muito satisfatório, é uma prática de respeito muito grande para com você mesmo, principalmente, porque você sonhou em estar naquela largada um dia. E se você já não está mais dando valor para aquilo e acha aquilo banal, muito provavelmente você está se perdendo dentro da sua essência. Você está perdendo a sua essência. Valeu, pessoal! Espero que vocês tenham gostado aí da virtude do respeito e que a gente possa evoluir aí com essas reflexões. Valeu! Aí pessoal, sexta-feira, terminei um trotinho aqui de 5 km, bem levinho, deu 28 minutos e alguma coisa, bem tranquilo. Amanhã eu tenho 18 km e o pessoal que está indo para Porto Alegre vai fazer o maior longo de maratona, né, principalmente. Tem pessoas que vão fazer o maior longo de meia amanhã também, e algumas vão fazer semana que vem, faltando 2 semanas para a prova. E a gente está no meio de maio, o clima melhorou bastante, mas não tá tão fresquinho, sabe? Então tem que começar bem cedo, né, para evitar sol. O bom é que o sol tá nascendo mais tarde, então você consegue correr um bom tempo ainda no escuro. Amanhã, depois do meu longo, eu vou falar para vocês o que eu penso de suplementação pré, intra e pós-treino, tá? Eu já falei muitas vezes sobre isso na primeira temporada do Diário do Maratonista. Eu mostrava muito o que eu fazia, né? Comida, suplementação, já fiz vídeo falando sobre gel, mas o lance é que eu acho que vale a pena falar de novo agora, porque o assunto ficou lá para trás e tem gente nova acompanhando o canal. Então eu vou falar para vocês. Eu não tenho mostrado nessa temporada tanto, né, a minha parte de alimentação. Na verdade eu mostrei bem pouquinho para vocês pegarem o contexto e não ficar tão repetitivo, porque é muito simples. Minha alimentação é muito simples, é baseada em comida de verdade, né? Eu mesmo cozinho as minhas comidas lá na minha casa, né? Eu que cuido dessa parte. Ela se repete muito, né? Eu não ligo mais para comer a mesma comida, sabe, assim, todo dia praticamente. Eu vario alguma coisa, um vegetal ou outro, mas a parte básica eu repito muito e eu sinto prazer, porque eu aprendi a entender o quanto isso é importante para mim, nutricionalmente falando, né? Então eu não fico mais ligado apenas à questão do paladar. Lógico, eu procuro sempre preparar muito bem, usar bons temperos, variar ali o repertório dentro do que é possível, sem perder a qualidade, mas eu repito muito mesmo, sabe? E é isso aí. Vou falando mais aí pra vocês amanhã sobre a parte de suplementação. Falei um pouco de alimentação agora, né? E aí amanhã eu falo o que eu faço, o que eu não faço, né? Isso é muito importante, a diferença entre o que fazer e o que não fazer, né? Esse conceito da via negativa foi algo que eu apliquei muito na minha alimentação ao longo dos anos. Mais do que incluir, eu excluí. Eu aprendi a excluir alguns alimentos da minha vida, e o simples fato de tirar isso da sua vida já representa um ganho muito grande. E hoje em dia a gente está muito preocupado, né, em pôr mais coisas
né, na nossa vida. Valeu. Bora, Norbinha! Bom dia, bom dia. Vai, Soninha! Sabia que era você. Você sabia que era eu, né? Já pela pisada. Já me conhece, né? Já. Eu também te conheço. Vamos lá. Bora! Bora. Aí! Muito bom! Soninha é fera. Of the tell me who's to blame for thinking twice. No, 'cause I don't wanna burn in paradise. Ó, Rodrigão, ó. 34K, 34, bora! Só 23. Bora! É a Claudinha, ó. Estreante na meia maratona. Bora, Claudinha! Bora! Bora. Vamos! Pessoal, fiz um vídeo aí no canal recentemente, quem acompanha viu? Deu falando do Vaporfly 3, olha só a sola dele. Agora tá com 110 km. Essa desgraça. Fala, pessoal, olha aqui, ó. 17 graus. Agora são 7h50 no horário de Brasília. Terminei meu longo aqui de 20 km, acabou saindo 20 aí. Fiz 9,5 km com meu amigo Rony. Sempre uma grande satisfação correr com ele. Fazia tempo que a gente não corria juntos e deu certo hoje sem combinar. Nossa, maravilhoso para treinar hoje o clima. Consegui fazer um treino progressivo. Foram 3 blocos de 6, começando a 4h40, 4h20, 4h14 e mais 2 fortes, que deu aí 3h45 por quilômetro. Bem bom, fiquei bem feliz. E, bom, comentei com vocês aí sobre a questão de suplementação. Eu vou ser bem direto para não ficar extenso, eu quero manter esse formato mais enxuto. Eu, de maneira geral, de maneira resumida, eu sou contra, bastante contra essa cultura do pré, intra e pós-treino. Eu acho que quem fica tentando vender isso tá tentando controlar algo que não se controla, tá? Principalmente sobre sistemas energéticos, metabólicos do corpo. O que eu quero dizer, esse lance de ficar fazendo carb load antes de qualquer treino, acho isso uma tremenda uma bobagem. Se não é necessário, uma alimentação normal, você já tem o aporte necessário para fazer um treino no final de semana. Durante toda a sua semana você já faz esse aporte. Então fazer uma carga na sexta-feira, eu acho
desnecessário, eu acho que é vontade de comer. E é melhor que a pessoa às vezes assuma isso pra ela. Antes do treino em si, no café da manhã, eu também acho que não tem nada a ver. A gente não funciona como um carro que você tem que ficar pondo gasolina num tanque. De verdade, eu não acho isso. Eu mesmo treino muito em jejum. Hoje eu treinei em jejum. Tomei 2 xícaras de café sem açúcar. Já corri maratona, assim. E durante o treino, eu acho que é onde tá talvez o pior aí. Hoje a gente tem uma quantidade infinita de marcas de gel de carboidrato, né? E isso tudo é venda, sabe? O que acontece é que muitos profissionais da saúde são vendedores hoje, né? Isso é um problema, né? Médicos que prescrevem remédio, na verdade, eles são representantes comerciais. É duro dizer isso, gente, não é fácil falar isso, tá? Isso não é pessoal, tá? Não tô falando de ninguém especificamente. E nutricionistas também. Eles acabam sendo representantes comerciais de marcas de suplemento. E... galera, pra vocês terem uma ideia, eu não tenho gel na minha casa. Eu nem sei quando foi a última vez que eu tomei um gel. Eu devo ter tomado menos de 8 sachês durante toda a minha preparação para Barcelona. Na prova eu tomei 3. E não é isso que muda o meu resultado, gente. Não é. É treino, é trabalho duro. E isso não vende, entendeu? Isso não é... assim, não dá like, entendeu? Eu não acho que você precise dessa quantidade de gel que a galera prescreve, sabe? 30 gramas a cada meia hora. Ninguém tem certeza disso, ninguém consegue garantir isso, sabe? Vai lá na África, no Japão e nos Estados Unidos, pega os melhores atletas do mundo e vê se eles estão calculando a quantidade de gel. Eles não estão. Esses dias aí perguntaram pro Joshua Cheptegei quantos carboidratos ele consumia por hora. Ele deu risada na cara do repórter brasileiro. Ele falou, sei lá. Pô, meu, vocês estão de brincadeira. Você acha que o cara tá parando pra calcular isso? Isso, de verdade, isso é uma cultura que vem muito do triatlo, onde se vende a ideia de que você tem controle dessas cargas. Você não tem, entendeu? Vocês vejam aí o Jean Frodeno, recordista mundial de Ironman. O cara tá com pré-diabetes. Por quê? Começou a inventar umas histórias de que tinha que começar a consumir 100 e poucas gramas de carboidrato por hora. Deu no que deu, né? Então eu acho que é importante você trabalhar a escassez. Você ensina o seu organismo a gerir recursos, porque existem predominâncias. Você não vai usar só glicogênio muscular. Você vai usar tudo ao mesmo tempo e nem dá para saber como e quanto é medido isso, sabe? A escassez é importante. Você tem que ser capaz de correr 1h30 sem gel, sem carboidratos, sem água. Não estou dizendo que você tem que sair fazendo isso aí, mas você tem que ser capaz. Se você não consegue correr mais que 1h30 sem beber água, num dia normal, não tô falando 40 graus, e sem carboidratos, significa que você está com um condicionamento ruim. Hoje eu corri aqui, 20 km com uma flask de 250 ml de água. Beleza, e é isso. E o pós-treino é outra balela, na minha opinião, tá? Você vender essa ideia de que você tem que ficar repondo agora proteínas para você fazer a síntese proteica. Cara, ninguém consegue garantir isso. Não existe essa questão do meia hora após o treino. Isso não existe, gente. Não existe, sabe? A gente foi moldado aí há milhões de anos na base da escassez, entendeu? Isso trouxe a gente até aqui, isso fez a gente evoluir. E agora, por que eu tô fazendo essa crítica? Porque eu vejo um tremendo de um exagero, principalmente no mundo amador, sabe? Das pessoas se comportando como se elas fossem profissionais, sendo que nem profissionais fazem isso. E isso puxa uma série de coisas negativas, sabe? De começar a vender essa ideia de que o amador, ele é competitivo agora, ele vive assim um alto nível, um alto rendimento no esporte. Olha, eu convivo muito, se vocês acompanham o canal aqui, vocês sabem que eu convivo muito de perto com o Paulo Paula, né? A gente participa de várias decisões da vida dele, de provas que ele vai participar, locais que ele vai ficar treinando, patrocinadores. A gente tem participado muito disso, né, da vida dele. Eu tenho acesso a todos os treinos dele, eu sei tudo que ele faz. Galera, se vocês vissem a simplicidade que é a vida do Paulo, é pão, arroz com feijão, banana, café com açúcar e cama, treino e cama. É isso. Ele fica na minha casa, quem cozinha pra ele sou eu. Eu cozinho arroz, feijão, carne, peixe. Ele toma ali uma Coca-Colazinha.
Ele não consome gel de carboidrato nos treinos. Eu chego a levar e ele não toma. Ele toma água. Então é isso, pessoal. Não é nada pessoal. Passando a minha visão de alguém que está no esporte já há muitos anos e que construiu sua história. Minha história é modesta, é simples, é de um amador, mas que construí na base da simplicidade. Eu acredito muito nisso e fico chateado, fico triste quando eu vejo profissionais da saúde tentando manipular as pessoas através de venda. Pessoal, tá feito aí o 7º episódio do Diário do Maratonista Amador, temporada 2. Semana que vem tem mais. Os próximos 2 episódios aí vão ser muito especiais. A gente tem muita coisa boa planejada. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.